Programa Papo Aberto no ar novamente, aqui direto dos estúdios do Canal 47 em Itajaí. E agora, né, uma parceria especial também sendo transmitido pela Rádio Conceição FM, uma rádio de gente legal, de gente bacana, que já existe no mercado há muitos anos. E também você pode sintonizar através do 105,9, a Rádio Conceição. E no YouTube pelo canal 47. Siga o canal, porque a gente está aqui se dedicando, fazendo uma programação especial para você ficar cada vez mais antenado. E falar em ficar antenado, hoje o Papo Aberto traz um programa especial para você realmente ficar ligada aí, porque o assunto é com o Dr. Bruno Matias, que é médico cirurgião com certificação em Harvard, traz novas abordagens sobre a medicina estética ao litoral catarinense. E sua esposa, a Jo Deschamps, ela está em formação, né? Logo também vai entrar para a área e nutrição, é isso? Isso Olha mesmo. só. Eles que são proprietários do Instituto Scopo, que se localiza aqui em Balneário Camboriú, e vão contar as novidades. Olá, tudo bom? Como você vai, Jo? Tudo certinho? Tudo certo, obrigada pelo convite. Que prazer tê-la aqui. Nossa, uma honra. Que bom. Prazer é meu. Olá, doutor Bruno. Olá, Dari. Obrigado pelo convite. Prazer muito feliz também de estar aqui. em Prazer conhecê-los. Trazer essa novidade legal, né, pra gente. A sua especialidade é em remodelação de glúteos, é isso? Sim, remodelação glútea, remodelação corporal, né? Sim. Não cirúrgica. Então, nós fazemos as remodelações de glúteos, faciais, íntimas. Sim. E me conta um pouco dessa tua especialização, porque você tem várias especialidades como médico, né? Foi um caminho longo, né? Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, lá em 2010. Depois eu fiz a minha primeira residência médica em cirurgia geral, também pela mesma universidade. Na sequência eu fiz urologia. Nossa. Que foi onde eu tive os primeiros contatos com a parte de uroginecologia, procedimentos ali íntimos, né? E daí eu fui para São Paulo, onde eu fiz a pós-graduação em nutrologia e a pós-graduação em medicina estética. Depois, este ano, né, estivemos lá nos certificando em Harvard, na área, né, principalmente de remodelação glútea, que eles chamam de Brazilian Butt Lift, né? Sim. Lá fora, os nossos bumbuns são famosíssimos e muito Verdade. desejados, né? Verdade. Nós somos referência, né, em remodelação glútea em Sim. praticamente todos os países, né? Quando se fala Sim. em bumbum, lembra aqui dos procedimentos que nós fazemos aqui no Brasil. Que bacana, então, dentre todas essas suas especialidades, a que você está se dedicando hoje é para essa. Sim. Olha só, mas assim consta, né? Segundo consta, existe assim uma sensibilidade de um modo geral na hora do seu atendimento, no caso, porque você também tem a medicina integrativa. Explica um pouco isso para gente. A medicina integrativa, apesar de não ser uma área médica ainda reconhecida aqui no Brasil, ela abrange todas as especialidades, né? Sim. O conceito principal da medicina integrativa é justamente integrar o nosso paciente, né, como um ser humano, como um todo. Então, os médicos passam a enxergar não só aquele sintoma, né? Uma dor no peito, por exemplo, uma dor numa articulação. A gente tenta enxergar todo o paciente, entender a vida desse paciente, entender qual é o contexto, qual é a realidade dele e olhar também todos os outros órgãos, porque a gente sabe, né?
hoje que existem doenças ou sintomas que vêm de outros órgãos e não especificamente daquilo que está sendo, do que o paciente traz, né? Muitas vezes o paciente não sabe que a dor de cabeça dele tem relação com uma deficiência hormonal, por exemplo, né? Sim. Então, com a medicina integrativa a gente olha o todo. E eu acho que isso é algo que os próprios pacientes têm buscado. Os pacientes já não têm mais aquela paciência de chegar no profissional com uma queixa, o profissional não conseguir resolver aquela queixa, encaminhar para um outro especialista, e aí passando de especialista em especialista, cada especialista olha só uma coisa específica. E o paciente acaba que ele não tem um médico dele. Sim. Porque, o meu cardiologista falou isso, o meu nefro falou isso, o meu neuro falou isso, o meu uro falou isso, e fica, né, com um monte de médico. Quando se faz um exame, né, quando você tem um diagnóstico, você tem que consultar vários médicos, né? Deu problema, colo de câncer de útero. Tem que ter o ginecologista, porque está afetando esqueci a palavra. Tem que ter o urologista, tem que ter o oncologista, o não sei o quê. Gente, é uma loucura. Sim, e o paciente não cria uma conexão, né, com esses profissionais. Sim. Porque são contatos muito superficiais, né? Porque Sim. você só vê aquela área, geralmente são consultas mais rápidas, né? E dentro da medicina integrativa, né, a gente tenta abraçar o paciente. Claro que vai ter várias queixas e sintomas que fogem, né, do nosso escopo de especialidade, mas a ideia de olhar, às vezes, né, o médico especialista, ele não quer nem olhar um exame de outra área. Ele fala assim, isso aqui não é minha área, isso aqui eu não vou olhar. Exato, né? E já nesse conceito integrativo a gente olha tudo, né? Até para fazer um procedimento, a gente tem que saber como é que está a saúde dessa pessoa de maneira geral. Então, é isso que eu ia perguntar. Mesmo na área da estética, a medicina integrativa funciona. Sim. Tem que estar presente. Acho que um conceito, né, que a gente tem trazido também da medicina estética é que estética é saúde. Por quê? Porque saúde mental, né? Qual que é o conceito de saúde? Saúde é o bem-estar físico e mental. Antigamente acreditava-se que ter saúde é simplesmente não ter nenhuma doença. Eu fiz meus exames, estão todos normais, eu não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nenhuma doença. Sou saudável? Depende como é que está o teu mental, como é que está o teu psicológico. Se você, às vezes, se olha no espelho e não consegue aceitar a tua própria imagem, você sofre, você tem uma dor. Talvez essa dor não é física, palpável, mas você tem uma dor de autoestima, de amor próprio. Sim, né? Então, e tem muito procedimento, sim, um procedimento estético, né, que muitas vezes é visto como supérfluo ou não essencial, ou que não tem relação com a saúde, pode realmente transformar a vida daquela pessoa. Ela começa a se olhar no espelho de forma diferente. E isso muda todos os outros aspectos da vida dela. Ela passa a ser mais confiante no casamento, passa a ser mais confiante no trabalho, na sociedade, né? Então, assim, nós ouvimos todos os dias no consultório histórias de transformações de vida por estética, né? Então, estética é fundamental para a saúde também. E a gente precisa começar a enxergar dessa forma. Né? E nesse caso, quais são todos os procedimentos que no Instituto Escopo são utilizados, são oferecidos? Bom, o Instituto Escopo é uma clínica multidisciplinar, né? Sim. Então, nós estamos agora trazendo especialistas de várias áreas, né, com o intuito de cuidar do nosso paciente de forma integral lá dentro da clínica, para que ele não precise ficar saindo em vários outros lugares. Sim. A minha área específica, hoje, de atuação, é a parte de remodelação corporal. Tá. Então, o meu foco é remodelação glútea, íntima e facial. Né? E todos os outros tratamentos que vêm junto com isso. Por exemplo, a paciente pode ter uma queixa
de celulite, uma queixa de flacidez, uma queixa de perda de volume no glúteo depois de um processo de emagrecimento, que nós podemos corrigir. Sim. Ou, às vezes, alguma assimetria corporal que ela tem, que a gente consegue corrigir também sem cirurgia, né? Sim. O nosso foco hoje é fazer esses procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivos, ou seja, que não são grandes cirurgias, né? São minimamente invasivos e que podem ser feitos ambulatorialmente, ou seja, dentro do consultório com anestesia local. Quando você fala em minimamente invasivo, isso significa o quê exatamente? Qual é o procedimento? Um procedimento invasivo é aquele procedimento que normalmente o paciente interna, é submetido a uma anestesia geral. Sim. E é um procedimento com cortes, né? Por exemplo, uma abdominoplastia, onde é feito um corte para retirar aquele excesso de pele. Essa já é uma cirurgia um pouco mais invasiva, uma colocação de prótese, né? Então, essas cirurgias são consideradas cirurgias mais invasivas. Sim. Por isso, elas exigem mais cuidados, né? Cuidados intraoperatórios, às vezes internação, o paciente um tempo de recuperação maior, às vezes o paciente fica dias para se recuperar. Os procedimentos minimamente invasivos, que são a tendência hoje na medicina, porque a gente quer causar o mínimo possível a gente não quer que o paciente pare a vida dele por causa daquele procedimento. Sim. Então, a gente quer que esse paciente realize o procedimento e volte para as atividades do dia a dia o mais rápido possível. E para isso, nós tentamos evitar cortes, nós tentamos evitar anestesia geral, nós tentamos evitar internação. Então, tudo que é possível realizar com anestesia local, onde o paciente vai para a clínica, realize o procedimento e possa voltar no mesmo dia para casa, é muito vantajoso, não só para nós, mas principalmente para o paciente, que ele está na casa dele, ele consegue se recuperar mais rápido e consegue voltar, né, a produzir o mais rápido possível. Nesses casos são utilizados muito Botox, né? Ou nesse caso, Botox é o nome, né? E também que provavelmente remodela. Sim, a toxina botulínica a gente utiliza bastante, né, para fazer uma miomodulação, que é modular, né, as expressões para prevenir o aparecimento de rugas. Né? E principalmente os preenchimentos, porque a gente sabe, né, que com os preenchimentos a gente consegue realmente fazer essas remodelações sem muitas vezes ter que fazer cirurgias. A blefaro, vocês também fazem no consultório? Sim, nós temos um médico oftalmologista lá no consultório, né? Que ele é especialista em cirurgias na área ocular. Então, ele faz as blefaroplastias, toda a área de tratamento ocular com o Dr. Guilherme lá no consultório. Blefaro, para quem não sabe, é aquela cirurgia que é feita, inclusive, em nível de consultório, uma anestesia local, onde é retirada essa pele aqui de cima dos olhos e muitas vezes também a parte de baixo, que tem muita gente que tem problemas, né? Isso. É um procedimento essencial para o rejuvenescimento facial. Essencial, exatamente. Mini lifting também fazem lá? Mini lifting não. Ainda não, mas se encontrarmos um profissional, a gente traz para a nossa equipe. Que bom, que bom, que bom. Vamos falar com ela agora, ela que comanda o Instituto Escopo, né, em Balneário Camboriú. E daí, Josi, tudo bem, tudo certo? Como é que é esse dia a dia? Como é que é trabalhar ao lado do marido? Como é que funciona isso? Olha, não é fácil trabalhar, casal trabalhar não é fácil. Mas eu sempre digo que se a gente respeitar o espaço do outro, né, se a gente souber delimitar até onde termina um trabalho de um e começa o trabalho do outro, funciona. Então, a gente separa muito bem isso lá na clínica, por isso que dá super certo. Não que não tenha... Ela manda, eu obedeço e fica tudo certo. Mas a gente separa bem. Eu acho que esse é o segredo de trabalhar em casal, é a gente chegar saber quem faz o quê,
né? Então, não que o outro que não possa bacana. opinar, né? Mas Sim. respeitar a opinião, acho que é muito importante. E você está fazendo nutrição também, é isso? Estou finalizando a faculdade de nutrição. Eu fiz uma faculdade de moda antes. Jura? E daí me apaixonei pela área da saúde, né? O Bruno atuando, assim, eu acho incrível ver, assim, a transformação nas pessoas. Eu acho que é uma coisa muito linda de acompanhar. E realmente gostei, abracei e falei, nossa, eu também quero trabalhar, atuar com saúde, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Melhorar num todo para a humanidade, né? E o que você está achando da faculdade de nutrição? Muito legal, muito bom, muito incrível, porém é difícil, né? É um assunto que a gente trata, a gente costuma brincar que a gente se alimenta desde que a gente nasce até quando a gente morre, mas muitas vezes a gente não sabe como bem fazer De isso, modo né? errado, né? É. Maioria de modo errado, né? É difícil porque também a indústria mascara bastante, né? Então tem Muito. toda essa parte O da próprio indústria. marketing também. O capitalismo, tem tudo, muita coisa inclusa ali que a gente tem que ir driblando e tentar trazer essa saúde, né? Você mudou a tua alimentação depois que começou a fazer a faculdade? Eu fiz ao contrário. Eu primeiro mudei minha alimentação, mudei meu estilo de vida e vi os benefícios. E daí, então, eu pensei, então eu vou estudar ainda mais para conseguir parabéns! passar adiante a importância disso para a vida. O que, né? por exemplo, você deixou de comer? Olha, eu digo que no começo, bem no iniciozinho, até teve esse momento, sim, de esse pode, esse não pode. Mas como a gente vai aprendendo sobre alimentação, a gente vai entendendo que não existe que não pode, né? Desde que tu tenha um equilíbrio e que a maioria da tua alimentação seja favorável à saúde, né? Que seriam os alimentos naturais, que Deus entrega pra gente, sem que a gente modifique isso aí que muito. eu aposto muito nisso. É muito lindo, assim, você comer aquilo. Por exemplo, tu vai pegar um caqui. Tu vai pegar um caqui, tu sabe que é Deus que fez ele. Exato. Na forma mais crua, né? E é simples. E tem tudo ali, né? Então, Deus já faz a fruta com o açúcar, né? A frutose da fruta, mas também coloca a casca. Ou seja, tem a fibra. Então, é um completo, né? Já vem o combo. Exatamente. Digamos assim, né? Já vem o combo. E você, com o seu trabalho, com essa tua formação, vai acrescentar muito no Instituto Escopo também, né? Sim, como a gente trabalha dessa forma integrativa, né, como o Bruno mesmo comentou, a saúde, a alimentação entra no combo, né? Porque muitas doenças também acontecem por conta de uma má alimentação ainda mais prolongada, de bastante tempo. E então impacta, sim, muito positivamente melhorar a parte nutricional, né, da alimentação da pessoa como um todo, com certeza contribui. Existem vários detalhes dentro dessa área, inclusive o maior pecado é o excesso, né? Exatamente, é o excesso. E a indústria traz muito isso para nós, né? O que a gente fala, se a gente come a fruta, tem o açúcar na medida, mas quando a gente compra no mercado algo já adoçado, o açúcar vem super em excesso, né? Justamente para ficar com o paladar mais aguçado e a gente cada vez querer consumir mais, né? Eu estou fazendo uma dieta de 1 mês sem pão de trigo, sem Coca-Cola e sem café preto, só para ver o que vai dar. Você acha que vai dar um resultado, mais ou menos? Mas qual é o objetivo? De repente, assim, amenizar a dor no estômago que eu ando tendo, sabe? Com certeza. É que muito tem que ver a quantidade, né, desses alimentos no teu dia. Então, se for uma xicrinha de café, tudo bem, mas se você reparar que você toma muito café ao longo do dia, daí, de fato... Tomo, adoro café preto, adoro os pães, né, e Coca-Cola, a gente já sabe que não é nada boa para ninguém, né? Não nada, é saudável, não acrescenta, né? Não é saudável, né? Gente, então a clínica Instituto Escopo tem várias especialidades. Para quem for lá, vai ser super bem atendido em todos os sentidos. O nosso objetivo é estar crescendo, né? Então, quando nós conhecemos um profissional que a gente vê que pode agregar a equipe, nós queremos trazer para o Instituto. Esse que é o nosso objetivo. E, além disso, né, por isso o nome Instituto, nós temos um foco em educação também, né? Então,
nós ministramos cursos, nós formamos outros profissionais médicos, né, para atuarem na área. Então, vai ser uma clínica assim, que vai ter um certo padrão. Quem vai ter que entrar na linha, digamos assim, para que... Sim, eu sempre, né, eu sou muito nerd e adoro estudar e gosto de buscar, né, novos conceitos, novas informações. Então, esse foi o objetivo, né, de ter ido agora lá para Harvard. E a ideia da medicina, né, é criar essa padronização, entre aspas, porque, claro, que tem um tino artístico no nosso trabalho, então, né, vamos falar que sobre não é isso. padronizado, mas nós temos estudos que trazem, né, informações de muitos anos. Então, quando a gente vai falar de um preenchedor, por exemplo, nós temos que ter essa linha do tempo. Tá, esse preenchedor é usado há quanto tempo? O que acontece com os pacientes a longo prazo com esse procedimento, né? Nós sabemos que, às vezes, algum produto chega no Brasil, é utilizado por alguns anos e depois ele para a Anvisa vai lá e fala, não, esse produto não está causando muito mais efeitos colaterais do que benefícios. Então, nós temos que estar estudando sempre e temos que seguir algumas regras. Como nós trabalhamos com procedimentos minimamente invasivos, nós fazemos esses procedimentos na clínica, no consultório, o cuidado ele tem que ser triplicado, né? Nós não estamos com o paciente dentro do hospital, nós estamos dentro do consultório. Então, nós temos que seguir esse padrão, essa sistematização, porque segurança é a nossa prioridade, né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente e esse paciente tem alguma comorbidade, por exemplo, uma pressão alta ou algum outro problema de saúde, nós precisamos identificar que esse paciente não é ideal para realizar esse procedimento na clínica. Ele tem que ir para o hospital. Entendi. Então, esse atendimento, reconhecer, né, quem são os pacientes elegíveis para realizar esse tratamento ambulatorial, né, no consultório, e quem são os pacientes que precisam fazer cirurgia, precisam internar, é muito importante, porque é isso que vai determinar, né, se os nossos tratamentos serão seguros ou não. Sim, hoje os bioestimuladores, digamos assim, existem vários tipos. Sim. Também, né? Sim. Existe até uma discussão que se fala, esse daqui já era, esse daqui não é tão garantido, esse é feito de menos tempo. O que é a sua opinião sobre isso? Como que funciona? Bom, bioestimuladores, né, são substâncias que estimulam a produção de colágeno pelo próprio paciente. E vale lembrar, né? Vou fazer aqui, desculpa interromper, que bioestimulador... Tem gente que pensa assim, é um negócio que vai machucar, vai não sei o quê. Não, gente, são umas injeçõezinhas que são dadas e é indolor praticamente. Isso, exatamente. E o objetivo é justamente esse, né? É estimular a produção de colágeno pelo próprio paciente. Então, existem os bioestimuladores que são... temporários, ou seja, são absorvidos pelo próprio corpo ao longo do tempo. Então, esse procedimento ele precisa ser feito com uma certa frequência, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, né, para estar estimulando o colágeno. E tem também os bioestimuladores que são definitivos. Então, esse preenchedor, né, esse bioestimulador é aplicado e ele fica permanentemente ali na pele estimulando a produção de colágeno da paciente. De ácido hialurônico, no caso? O ácido hialurônico ele é utilizado mais como um preenchedor. Então, dentro, né, da remodelação corporal, existem os preenchedores, existem os bioestimuladores, existe a toxina botulínica, existem os lasers, os fios. Então, é uma gama grande de recursos, né, que a gente pode lançar a mão e normalmente nós escolhemos uma combinação. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, nós avaliamos qual é a queixa principal, nós fotografamos, nós temos um sistema de simulação em 3D lá na clínica, onde nós colocamos o rosto ou o corpo dessa paciente no sistema
e através desse 3D a gente consegue simular quais serão os tratamentos ideais para aquela paciente. Ah, que então legal. A gente consegue tecnologia é tudo, tecnologia né, gente? É tudo. Eu sou apaixonado por tecnologia, eu né? também. Então a gente pode simular uma toxina botulínica, um laser, um bioestimulador, um preenchedor, né? E o paciente consegue ter ali em tempo real, né? Consegue ver, né, como a gente vai conseguir melhorar. Mas no caso, assim, o bioestimulador, ele evita você usar o preenchedor ou cada caso é um caso? Excelente essa pergunta. Com certeza. Porque o preenchedor, né, ele serve para devolver um volume perdido. Normalmente a gente perde o volume ou porque está envelhecendo, ou às vezes porque emagreceu, perdeu muita massa muscular, né? Então o preenchedor ele serve para devolver esse volume perdido. Já o bioestimulador, por exemplo, a Jo é jovem, ela já faz bioestímulo. Por quê? Para evitar perder. Né? Então o bioestimulador, quando ele estimula essa produção natural de colágeno da paciente, a gente está evitando com que ela perca volume e que precise de preenchedor. Eu acho que, não sei se você chegou a ver, mas viralizou na internet o vídeo do Estênio Garcia, né, depois da harmonização facial dele. Foi. Então, nesse caso, o que foi feito, né, que deu aquele aspecto do rosto cheio? Muito preenchimento. Né? Então, tentou-se ali compensar um processo de envelhecimento onde ele tinha perdido, sim, volume, mas tinha muita flacidez também, com preenchimento. E não era, talvez, o ideal para ele. Ele deveria, talvez, ter, por exemplo, feito um bioestímulo por algumas sessões de bioestímulo para esticar mais a pele antes de colocar o preenchimento. Melhorar primeiro a qualidade, né, da pele, daí sozinho já vai melhorando, daí a hora que vai fazer o preenchimento, até o preenchimento fica um resultado. Nós não precisamos usar tanto produto, né, e não dá aquele aspecto tão cheio. É porque tem pessoas que dizem, eu só resolvo com o bioestimulador, daí eu nem preciso do preenchimento. Porque o bioestimulador vai gerar o colágeno e vai... Exato. E temos, né, preenchedores que são bioestimuladores, que eu sou apaixonado, Sério? né? Eu estudo muito, né? Então, hoje nós temos produtos que são só preenchedores, temos produtos que são só bioestimuladores, mas nós temos também produtos que têm essa ação dupla, que além de preencher, eles vão estimular a produção de colágeno. E isso é fantástico. Praticamente, né? A última palavra assim, que existe, ou tipo, vocês também trabalham com os lasers e Sim. tudo mais. Vocês também têm essa parte. Sim, nós adquirimos agora uma tecnologia de laser que deve estar para chegar aí nas próximas semanas, né? Que é um laser não só para a realização de procedimentos superficiais, mas também cirúrgicos. Então, a partir do próximo mês, nós estaremos conseguindo fazer cirurgias, por exemplo, a bléfaro com laser. Jura? Sem corte? É um corte a laser, né? Sim. É mais refinado, então, né? muito mais refinado, muitas vezes não precisa nem dar ponto, a gente consegue com o próprio laser cortar e fechar. Sim. A cirurgia de ninfoplastia, que é recorde no Brasil, né? O Brasil é o país que mais faz cirurgia íntima no mundo. Sim. Os Estados Unidos está em segundo, mas está muito atrás ainda, né? Então a gente faz muito. E nós conseguimos fazer com laser, né? Com laser também? Com laser, acelerando mais a recuperação da paciente. Né? Nossa, e imagino, né? Isso é pro bem da autoestima da mulher, do casal. Tem uma influência grande, né? É fantástico. E falando sobre ainda a questão do facial, né, que é a que mais aparece, digamos assim, né? Porque hoje mulheres e homens são adeptos. Não existe mais, só a mulher, não sei o quê. O homem tem tido muito esse tipo de cuidado também, né? E nesses casos, assim, não existe exatamente, é a partir de tal idade que você tem que começar. Eu vejo assim, não sei se você concorda, o importante é não deixar cair muito, porque depois pode acontecer, como aconteceu no caso do Estênio Garcia. Ele procurou tarde, é isso, será? Sim. Os homens, né, cada vez mais têm procurado
Inclusive o marido das mulheres que fazem, né? É muito engraçado, Muito né? A bom, gente atende muito as bem. nossas pacientes e dali 2, 3 semanas elas trazem o Eles marido, primeiro têm né? que ver para crer, Tem olha muito, só. muito mesmo. E realmente o homem, ele além de ter essa cultura, né, de que Mais não se tardia, cuidava, né, demorar Sim. para procurar atendimento, a gente pega os homens um pouco mais velhos, né, eles submeteram muito exposição solar, né? Vai jogar bola no sol, vai pra praia no sol, não se né? cuida, né? Mal Se cuida coloca muito um menos. protetor. Não coloca Mal protetor, coloca um né? protetor, Então, realmente, o processo de envelhecimento nesses homens é bem mais severo. Então, eles precisam de um tratamento também um pouco mais intenso. Sim. Hoje, os mais jovens já estão se cuidando um pouco mais, né? Então, acredito que no futuro não vai ser tão assim, né? O objetivo realmente é fazer um tratamento com prevenção, né? Começando da nutrição, começando a atividade física, controle de exposição solar, controle de radicais livres, para evitar chegar, né, a ponto de ter que fazer um procedimento mais invasivo. Hoje já se vê uma pessoa de 70 anos, digamos, já está representando 50 anos. Sim, idade é só um número, né? Uma pessoa de 60 né? representa 40 anos. Diminuiu uns 20 anos, mais ou menos, Sim, né, a aparência. E muitas vezes, né, às vezes você tem uma pessoa que você conhece que faz muito tempo, muitos anos que você não vê e que tem a mesma idade que você. Aí você encontra essa pessoa, você pode ter uma surpresa boa, uma surpresa ruim. Verdade. Porque você sabe que tem a mesma idade. Às vezes você olha e a pessoa tá acabada. Ou às vezes você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, essa pessoa parou no formol e eu envelheci. É verdade. Né? Então, parou no formol. Então tudo depende, né, do quanto a gente se cuida. Sim. Porque realmente a idade a maneira que a gente aparenta não tem tanta relação assim com a idade. Tem muito mais relação com outros fatores, né? Com radicais livres, com alimentação, com sedentarismo, exposição solar, enfim. É isso que faz a gente envelhecer de verdade. Não é a idade. Exatamente, exatamente. E falando em clínica, como é que você é a gestora da clínica, né? Ainda, porque até se formar, você se forma quando? Eu me formo ano que vem já. Ai, meu Deus, estou no processo final, que é aquela loucura. Mas meu Deus. Vai fazer o TCC também? Já estou no processo. E qual é o tema? É autismo e nutrição. Ai, que legal, parabéns. A gente está vendo até uma conversa minha e do Bruno, que tem bastante casos agora, né, de autismo, está aumentando os casos, né? E eu estou até entrando bastante nesse assunto, porque me interessei bastante, mas já até viu, né, um caso até de paternidade tardia, né? Porque as pessoas estão tendo filhos mais tarde agora, e isso afeta, né? Tem esses contratempos, digamos assim, como o caso do autismo, TDAH, né? Essas doenças que vão acontecendo por conta de muitas vezes porque a gente já está mais velho, né? Então a gente pensa que por mais que esteticamente idade é só um número, só que querendo ou não, se você está há 40 anos com esse corpo, é 40 anos que você está degradando seu corpo, enfim, né? Então chega na hora de ter o filho, que é mais ou menos, agora está sendo bem mais tarde, né? Acima ali dos 32, mais ou menos, que o pessoal mais ou menos está tendo filhos, então isso vai trazendo esses contratempos, né? Outro dia eu entrevistei uma cientista sobre o tema e falou sobre a genética. Que os estudos estão indicando mesmo que a genética é responsável. Eles estão buscando a causa, né? Teve um simpósio muito bacana sobre o autismo na Univale. Olha. Cerca de uns 15 dias, vários especialistas abordaram a questão. Sim, eu estou indo num congresso de nutrição agora que também está abordando o tema do autismo. Então, realmente, é algo que está voltando assim aos olhos, né? A gente está dando uma pesquisada mais profundamente para saber bem ao certo, né, a causa desse aumento. Mas uma delas, com certeza, eu acho essa paternidade tardia que
a gente adotou Entendi. agora, né? Que às vezes nem... É um fator masculino, né? É um fator Normalmente, masculino. A gente sabe, né, que para síndrome de Down, por exemplo, é bem forte a questão da mãe mais velha. É. Então, agora os novos estudos estão surgindo, sugerindo que possa ter relação com a paternidade tardia, o autismo e o TDAH, né? Sim. Tá sobre estudos, claro, né? Isso Sim. é uma investigação longa, mas só pra gente também pontuar que não é só a mulher, que sempre foi pontuado, né? A mulher, ai, tá chegando perto dos 40, ai meu Deus, e agora? Então, os homens também têm, né, uma parcela de atenção nesses casos de paternidade tardia. Né? Sim, sim. E me diz uma coisa, doutor Bruno, como é que é para uma mulher, digamos assim, ela é linda, tem um rosto lindo, ela tem uma cinturinha linda, mas ela não tem bumbum. Né? Aí tem muitas mulheres nessa condição, né? Que o sonho delas é poder vestir uma calça jeans, uma saia e ter aquelas formas salientadas de uma forma bonita, de uma forma, né? Que compõe o corpo da mulher, né? Como que você é muito procurado no consultório para fazer essa remodelação? Sim. Uma das demandas mais frequentes que a gente tem justamente são essas pacientes, né? Aqui na nossa região, as mulheres têm se cuidado muito, né? Têm ido cada vez mais para academia. Nós temos, eu tenho percebido que depois da pandemia parece que o pessoal virou uma chavinha e está procurando mais se cuidar. Sim. Então, essas pacientes acabam vindo, né? Com o seguinte discurso, né? Poxa, eu treino, eu faço dieta, eu vou pra academia todos os dias, consegui perder peso, consegui chegar no peso que eu queria, mas meu bumbum foi embora, derreteu. Né? Foi junto com a gordura. Foi junto com a gordura. Ou, né, aquelas pacientes que nunca tiveram bumbum. E hoje, né, com a remodelação de glúteos, com o preenchimento, a gente consegue repor ou entregar esse volume de uma forma muito natural, sem precisar de cirurgia, sem precisar colocar uma prótese de glúteos. E essas pacientes, elas não têm nem gordura para você fazer uma lipoaspiração e fazer uma lipoenxertia, né, que é o enxerto de gordura no glúteo. Então, elas querem uma solução... A nível muscular, A nível muscular, exatamente. Então, com a remodelação de glúteos, a gente consegue preencher o músculo, né? E entregar um resultado totalmente natural. Então não é colocado prótese? Não é colocado prótese, é um preenchimento. Né? Então, a gente consegue preencher e consegue também estimular a produção de colágeno. Então, com esse preenchimento, que também tem um efeito de bioestimulador, nós conseguimos não só aumentar o volume do glúteo, como tratar a flacidez e a celulite também. Então, melhora todos os aspectos do glúteo com esse procedimento. Né? Por isso que ele é o procedimento queridinho hoje aqui no Queridinho Brasil. E fácil de fazer, digamos assim, sim, né? Sim. É mais tranquilo o método, né? Tranquilo, a paciente vai... Ele é feito com anestesia local no consultório, um procedimento relativamente rápido. É legal que a paciente, com anestesia local, ela não sente dor, mas ela consegue estar acordada e estar participando. Sério? Né? Então, ela se olha no espelho, ela consegue ir vendo, né? E aí que entra esse trabalho artístico também, porque a gente vai esculpindo o glúteo da paciente conforme ela gosta, conforme ela deseja. A gente usa a tecnologia também do 3D para... como uma referência, né? Então é isso. Eu sou apaixonado, porque justamente por ser esse procedimento que nunca um vai ser igual ao outro, sempre vai ser diferente. Cada paciente é uma escultura, né? Cada paciente é uma tela em branco ali que a gente consegue ir esculpindo e fazendo. Então, tem mais algum outro local no corpo que possa se utilizar desse método? Sim, em qualquer região do corpo a gente pode fazer. Então, por exemplo, nós recebemos pacientes que sofreram acidentes, né, que têm assimetrias, por exemplo, a mordida de cachorro na perna, perdeu um pedaço ali, né, e tem uma perna maior que a outra, ou nos braços, no corpo de maneira geral, a gente consegue tratar, né, essas assimetrias, essas perdas com os preenchimentos, né, com as remodelações. E no caso, a duração, como é que fica? Nós temos os preenchimentos que são definitivos, né, onde nós fazemos esse preenchimento
uma vez só, a paciente não precisa refazer. E nós temos também os preenchimentos que são temporários. O ácido hialurônico é um deles, né? Então, tudo isso vai da avaliação de cada caso. A gente conversa com a paciente, expõe quais são as opções e nós decidimos juntos. Vamos fazer definitivo ou vamos fazer temporário? Às vezes a gente faz temporário primeiro para ver, né, se o paciente vai gostar ou não. E depois fazemos o definitivo. E esse temporário, né, tem uma duração de quanto tempo? 12 meses, 6 a 12 meses, depende, né? Depende da região, enfim. Sim. Olha que bacana. E hoje a toxina, ela ainda a probabilidade dela é de 6 meses. Tem agora uma nova toxina, né, que foi lançada recentemente, que promete aí durar um pouco mais, durar até 7 meses. Nós estamos esperando aí para ver quando chegar aqui no Brasil. Mas por enquanto é isso, em torno de 4 meses, né? Dificilmente vai durar mais que isso. Sim, sim. Nossa, que bacana, hein? O ideal é a gente fazer um planejamento, né? Então, a gente gosta de pegar as nossas pacientes, né? Sim. Avaliar quais são as queixas e quais são as necessidades, porque normalmente, como eu falei, né, são procedimentos combinados que a gente vai precisar fazer, são vários, né? Então, a gente vai fazendo isso por etapas e a gente já faz um planejamento anual. Então, a paciente eu já falo para ela, a gente vai começar talvez com uma toxina, depois a gente vai fazer um bioestímulo, aí nós podemos fazer um preenchimento, depois o laser, o peeling. Então a paciente já sabe qual é o planejamento, já sabe quando que ela vai fazer cada um desses procedimentos, né? Sim. Inclusive para o pescoço também? Sim, para o pescoço, colo. Mãos, preenchimento de mãos é uma procura muito, é uma demanda muito frequente lá do consultório, né? Às vezes a mulher, ela cuida muito do rosto, não tem nenhuma manchinha, não tem ruguinha, tá com o rosto lindo, só que a mão começa a entregar a idade. Então tem que lembrar de cuidar da mão também. E nesse caso, não lembram. Qual é o tipo de tratamento? Bioestimuladores. Sério? Preenchimento, laser. Olha, o bioestimulador tira mancha também, não? Não, o bioestimulador vai tratar a flacidez, né? Aquelas ruguinhas. Tá certo, tá certo. As manchas a gente tira com laser ou com os peelings. Que legal, gente. Vamos nos rejuvenescer. A vida tá aí para ser vivida. Cuidar da saúde é o mais importante de tudo. Mas cuidar da beleza da estética, ai, gente, é tudo, né? Sim. Que loucura, né? E vocês dois, você veio do Paraná. Vim de Londrina. De Londrina. E a Jo? Vim de Blumenau. Blumenau. Pertinho. Que pertinho. Aí casaram. A gente casou faz 2 meses e meio. Foi dia 29. O Bruno é melhor de datas. 29 de abril. 29 Olha, de abril. gente. Aí foram lua de mel para os Estados Unidos. Sim. Foram curtir a vida lá. A gente foi dar uma volta, passear um pouco. Espairecer um pouco a cabeça, né? Meu Deus, chega a estudar, quer dizer, estudar vai ter que ser eternamente, né? Eternamente. E nós tivemos um ano muito intenso, né? O ano passado a gente trabalhou muito. Sim. Nós inauguramos o instituto, né? Sim. Então foi um ano muito intenso, de muito trabalho. Um casamento sendo planejado ao mesmo tempo, né? Sim. Então foi uma que loucura, tudo junto. Mas foi para uma vida melhor, né? E a gente tem que se dedicar mesmo, né? E a gente gosta, é o nosso ritmo, a gente gosta de acordar cedo, a gente sai para treinar, a gente tem uma vida intensa, né? A gente gosta. O que vocês praticam de esporte? Eu pratico musculação e jiu-jitsu. Olha só. Tô até com a cara meio aqui, ó, raladinha, né? Não sei se dá pra ver na câmera. A gente é um casal da luta, porque eu faço Muay Thai que e legal. faço musculação também. Então legal. A gente não briga, entendeu? Entendeu? A gente percebeu que a luta traz muitos princípios que podem ser usados para a vida, né? Que legal. Inclusive de defesa. Humildade, claro, a defesa, né? Mas é um esporte que ensina muito, né? Que legal. Resiliência. E é bom quando tem essa identificação, né? Isso é muito bom, porque daí você vai, desenvolver isso cada vez mais, né?
Sim. Me diz uma coisa, assim, meio que faltando um pouco para terminar o programa, eu gostaria de saber, assim, que o Tom Anthony, que é o assessor de imprensa de vocês, um beijo, Tom, falou de uma situação que você viveu em nível de golpe na internet. Eu gostaria que você falasse sobre isso, até para as pessoas se antenarem com o exemplo que ele vai citar aqui agora, porque prejudicou muito a vida dele e continua ainda no ar a coisa até hoje. Isso, Sim. conte para gente, por favor. Há alguns meses atrás eu comecei a receber mensagens, todas elas em outras línguas, né, de mulheres, praticamente 100% delas dizendo que estavam conversando com uma pessoa que estava utilizando a minha foto, né, e muitas delas estavam há meses, até anos. E aí elas me mandaram vários perfis fakes, vários mesmo, Instagram? de Instagram, mais de 70 perfis fakes, né? Com a tua foto. Com as minhas fotos mais antigas, então significa que eles já estavam fazendo isso há muito tempo, né? Uhum. E aí eu fui jogando no Google Translator, né? Traduzindo, e eu fiquei sabendo das histórias, né? Histórias assustadoras, assim, de mulheres que perderam milhares de euros, né? Que transferiram para esses... Mas usava o esses teu nome golpes. também. Não usava o meu nome, usava Só tua só a minha foto. imagem, né? Sim. Só as minhas fotos. Sim. Então, a gente foi montando um dossiê, né? A gente foi juntando os prints das contas fakes, as conversas, fotos de passaporte, né? Passaporte americano com a minha foto, com o nome de outra pessoa. Que deu até medo na gente, né? Porque numa possível viagem nossa, isso poderia... Lógico. dar... Poderiam um até... reconhecimento facial Sim, que estava sendo procurado. Exato, esse foi o meu medo, né? E o passaporte foi o que me falou assim, não tem como, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não tem como... Porque antes a gente recebia tantas mensagens dessas mulheres, né? Itália, Alemanha, tudo quanto é país. Foram extorquidas. Caíram na lábia. Exato. E assim, chegou uma hora que eu comecei a ignorar essas mensagens, até que eu recebi essas fotos de passaporte. Eu falei, não, então, peraí. E aí, quando eu fui perguntar mais, né? Inclusive conversei com uma jornalista alemã que está investigando esse grupo, que é uma máfia, né? Supõe-se que é uma máfia nigeriana que atua na Europa, né? E eles têm todo um esquema, né? Central telefônica que fica o tempo todo ali fazendo esses contatos, todo o processo, né? Clone de voz. Então eles pegam vídeos nossos reais e mudam a voz, né, com inteligência artificial. Então, esse que é o problema. Aí eles fazem ameaças, tem a questão das fotos, né, porque primeiro eles começam num aplicativo de namoro, e aí eles vão conquistando essas mulheres, até que eles convencem elas de mandarem fotos. E aí a hora que eles estão com a posse das fotos dessas mulheres, né, fotos nuas, enfim, começa a extorsão. Né? E aí eles vão extorquindo, vão ameaçando e vão fazendo esse processo e é assustador, né? E o que é mais assim assustador nisso tudo é como as pessoas se deixam, né, se levar por essas conversas. Eu mesma conheço várias pessoas que caíram nesse tipo de golpe, mulheres, e que liberaram muito dinheiro. Normalmente mulheres vulneráveis, né? Às vezes recém-divorciada ou viúva, É né? preferível fazer uma toxina botulínica do que gastar dinheiro quando tu não conhece. Então, com quem vocês não conhecem, não é? Exato, se tá com problema de autoestima, não caiam na lábia dessas pessoas, gente. Pois é. Que é assustador isso. É assustador e é muito difícil, né? Não tem a polícia brasileira, não tem como, né? Porque é internacional,
eles também não estão usando o meu nome, eles é foto, né? E não tem uma lei para isso, para utilização de imagem, né? Inclusive, vários fakes ainda seguem o Bruno. O Bruno já bloqueou vários cópias dele, vários. Eles ainda têm essa cara de pau. Não sei se eles têm que seguir o Bruno para pegar as coisas, ter mais acesso, não sei. Mas o Bruno tem vários Bruninhos bloqueados lá. Meu Deus. E você teve daí problema em relação a isso? Te causou algum dano ou não? Ainda não. O que eu fiz foi eu encaminhei esse dossiê, né, para a Polícia Federal. Uma paciente nossa que é investigadora está ajudando, né? Ela encaminhou também, nós encaminhamos esse dossiê para a Interpol e pelo menos agora, né, nós temos o boletim de ocorrência, nós temos um protocolo de encaminhamento desses documentos para a Interpol. Caso venha acontecer algum incidente, né, fora do país, a gente tem essa documentação. Até porque qualquer um pode ser vítima. Eu, você, qualquer um que tenha mídia social pode ser vítima. E todo mundo expõe suas fotos ali, todo mundo. E faz parte do nosso trabalho, faz parte, né? É o lado hoje negativo em dia, da internet. Hoje em dia a gente precisa da internet para trabalhar, né? Então não tem como, vamos fechar o Instagram. Não dá, né? Antigamente, as pessoas que não tinham a internet, né? E toda essa tecnologia foram realmente vencedores e campeões em construíram o mundo, construíram suas casas, o poder todo sem a internet. Hoje a gente não vive sem? Não vive. A gente precisa dela para essa construção profissional, comercial e tudo, não é? E qualquer um tem, né? Exato. Gente, que loucura. Mas que bom, e é bom que as pessoas saibam disso. Tem que passar adiante mesmo. Até o próprio Netflix, né? Também eles fizeram algumas minisséries, né? Foi. Falando sobre o assunto de tanto que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem que ficar alerta e ajudar até aquelas pessoas que são próximas a nós, que a gente sabe que está um pouco mais vulnerável, né? Ficar de olho, porque às vezes mãe da gente, né? Às vezes vó. Sim. Então, essas pessoas elas são mais... São vítimas. Vítimas, então... Ficar de olho, né? Ficar de olho, porque realmente parece que é um mundo distante, mas não é. Não é. Tem que ficar bem tá de do olho ladinho. mesmo. Exatamente. Vem com palavras bonitas, pronto. Sim. Interessado em mim, quer casar comigo. Sim, Não é por aí, né? Eles são treinados para fazer isso, infelizmente. Gente, me passa as mídias sociais do Instituto. @Scopo Instituto. Scope se escreve como, para o pessoal entender? SCOPO. Escopo. Escopo significa propósito. Né? SCOPO. Instituto Escopo. Se localiza em Balneário Camboriú. Qual é o endereço? Na Avenida do Estado da Almo Vieira, número 2425. No Edifício Pacífico Empresarial. Edifício Pacífico Empresarial. Tem algum WhatsApp? Temos. O nosso contato é 47 99128 7385. Vamos falar com a Camila. Nossa concierge. Olha, achei muito legal a proposta, achei bárbaro, adorei conhecer vocês, achei assim incrível, porque eu acho muito importante hoje a gente, enquanto tem a opção de tratamento que você não precise que seja invasivo, e comece cedo. Então, tá aí umas opções bacanas. Sim. E nós temos que cuidar, além, né, como já falei, da nossa saúde, do nosso espiritual e tudo mais, também do nosso lado físico, né, da nossa autoestima. E é tão bom se olhar no espelho e se gostar, né? Exatamente. E com profissionais gabaritados, melhor ainda, né? Muito obrigada pela presença, adorei. Obrigada. Sucesso quando você pegar o teu diploma. Vem aqui, vamos falar de nutrição daí. Vamos. E o tema é muito importante, autismo e nutrição, eu amei. É um tema muito, muito importante, né, a ser estudado. Amei, parabéns mesmo, muito obrigada. Eu que te agradeço. E vamos fazer um tintim para finalizar aqui, então, com uma aguinha de água, porque é dia da saúde. Obrigada para você que Dari. ficou com a gente até agora. Um beijo no coração e até a próxima semana. Tchau. Tchau, boa noite.